Olá, meus queridos irmãos e amigos. Estou aqui para deixar uma palavra de Deus no seu coração. Mas antes disso, eu tenho um recado para você. Quem sabe você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, assista os meus vídeos. Se você gostar, deixe seu like, compartilhe com alguém. E assim você estará nos ajudando no propósito de abençoar vidas. Se você já é inscrito, que Deus te abençoe. Tenho certeza que você está sendo edificado através do conteúdo postado neste canal. Nesta oportunidade, eu quero falar sobre Jesus, o tema central das Escrituras. Todos nós sabemos que Jesus é a figura principal, central das Sagradas Escrituras. Ele mesmo falou e está registrado no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 5, versículo 39. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus também no caminho de Emaús, quando caminhava com aqueles dois discípulos, Cleopas e mais um dos seus discípulos, a Bíblia diz que Jesus falou àqueles discípulos, dizendo que importava que se cumprisse o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos acerca dele. Jesus, então, não só nessas passagens, mas em muitas outras passagens, deixou bem claro ser Ele mesmo o centro das Escrituras. Jesus ocupa um lugar, um espaço central nas Sagradas Escrituras. Sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra escrita de Deus para os homens, e sabemos que Jesus Cristo é a palavra viva de Deus aos homens. Nós cremos e confiamos totalmente na inspiração plena da Bíblia, das Escrituras. Sabemos que Deus, através do seu Santo Espírito, inspirou homens a escrever a sua revelação. Entendemos que todos os livros da Bíblia, os 66 livros que formam esta biblioteca chamada Bíblia, Palavra de Deus, são divinamente inspirados por Deus. Nenhum livro é mais inspirado que o outro livro. Gênesis, por exemplo, não é mais inspirado que Apocalipse. Mateus não é mais inspirado que Lucas. E assim por diante. Entendemos que todos os livros, todos os 66 livros, são igualmente inspirados por Deus. É importante frisar aqui que quando nós olhamos com cuidado para as Escrituras, nós começamos a ver uma série de tipologias, figuras, profecias, simbologias, nos mostrando, nos revelando que Jesus ocupa o espaço central das Escrituras, Jesus é o centro das Escrituras. Em todos os livros da Bíblia, Jesus se manifesta de alguma forma. Jesus é apresentado, revelado pelos escritores de alguma forma. E é isso que eu quero aqui fazer de maneira bem sucinta, bem rápida, apresentar Jesus, como ele é apresentado, como ele é revelado em cada um dos livros da Bíblia, em cada um dos 66 livros da Bíblia, começando pelo Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, depois no Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. Em Gênesis, Jesus é apresentado como descendente de mulher. Em Êxodo, Jesus é apresentado como nosso Cordeiro Pascal.
Em Levítico, é o sacrifício pelos nossos pecados. Em Números, é aquele que foi levantado para a nossa redenção. Em Deuteronômio, é o verdadeiro profeta. Em Josué, é o capitão da nossa salvação. Em Juízes, é o nosso juiz e libertador. Em Ruth, é o nosso resgatador. Em Samuel, Reis e Crônicas, é o nosso rei. Em Esdras e Neemias, é o nosso restaurador. Em Esther, é o nosso advogado fiel. Em Jó, é o nosso socorro e alegria. Em Provérbios, é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, é o alvo verdadeiro. Em Cantares de Salomão, é o amado da nossa alma. Em Isaías, é o Messias que há de vir, o Messias prometido. Em Jeremias e Lamentações, é o renovo da justiça. Em Ezequiel, é o Filho do Homem. Em Daniel, é a pedra que esmiuça. Em Oséias, é aquele que orienta o desviado. Em Joel, é o restaurador. Em Amós, é o divino lavrador. Em Obadias, é o nosso salvador. Em Jonas, é a nossa ressurreição e vida. Em Miqueias, é a testemunha contra as nações rebeldes. Em Naum, é a fortaleza no dia da angústia. Em Abacuque, é o Deus da nossa salvação. Em Sofonias, é o Deus zeloso. Em Ageu, é o desejado das nações. Em Zacarias, é o renovo da justiça. E no último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, Jesus é apresentado como o sol da justiça. No Novo Testamento agora, Jesus é apresentado assim. Em Mateus, ele é o Messias prometido. Em Marcos, é o servo de Deus. Em Lucas, é o Filho do Homem. Em João, é o Filho de Deus. Em Atos, é o Senhor ressuscitado. Em Romanos, é a nossa justiça. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, é o nosso Senhor. Segunda carta aos Coríntios, é a nossa suficiência. Em Gálatas, é o nosso libertador do jugo da lei. Em Efésios, é o nosso tudo a todos. Em Filipenses, é a nossa alegria. Em Colossenses, é a nossa vida. Em 1 Tessalonicenses, é aquele que há de vir. Em 2 Tessalonicenses, é o Senhor que em breve voltará. Em 1 Timóteo, é o nosso mestre. Em 2 Timóteo, é o nosso exemplo perfeito. Em Tito, é o nosso modelo perfeito. Em Filemão, é o nosso Senhor e mestre. Em Hebreus, é o nosso intercessor junto ao trono de Deus. Em Tiago, é o nosso modelo singular. Em 1 Pedro, é a pedra preciosa, angular da nossa fé. Em 2 Pedro, é a nossa força. Em 1 João, é a nossa vida. Em 2 João, é a nossa verdade. Em 3 João, é o nosso caminho. Em Judas, é o nosso protetor. E no último livro da Bíblia, o livro da Revelação, o livro do Apocalipse, Jesus é apresentado como o Rei triunfante. Vimos aí que Jesus é, então, o centro das Escrituras. Ele se revela em todos os livros, em todas as Escrituras, em toda a Bíblia. Nós contemplamos a beleza, a formosura da sua revelação. Não há dúvida nenhuma que Jesus é o centro das Escrituras. Não há dúvida nenhuma quanto àquilo que ele é, quanto ao seu caráter, quanto à sua mensagem à humanidade. Espero que você seja edificado por esta palavra, que Deus continue abençoando sua vida, sua família, sua casa, seu trabalho. Deus te abençoe. Um forte abraço.